E chegando aqui mais uma vez com uma palavra do Senhor para a sua vida, hoje que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11. No primeiro versículo diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. No versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E no versículo 11, enfatizando a fé de alguém, eu vou ler para você, que diz assim: Pela fé também Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que de um e esse já amortecido desceram tantos em multidões, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido promessas, mas vendo de longe e crendo e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que a palavra de Deus fala, que todos esses que creram, que ouviram, que receberam promessas, que acreditavam nas promessas de Deus, que esperaram no Senhor, eles alcançaram as promessas de Deus, mesmo sem ver, mesmo sem olhar o que estava diante dos seus olhos, eles creram. E a palavra de Deus ainda fala que sem fé é impossível a mim e a você agradar ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? No que você tem crido, no que você tem se apegado? Você está agradando a Deus? Porque a palavra de Deus fala que nós temos que agradá-lo e que sem fé é impossível se chegar a Ele, agradar a Ele. E eu creio que aquele que tem fé e que agrada ao Senhor e que procura se achegar a Ele, mais tem dele mesmo. Quando você se achega a um amigo, a uma pessoa que você se relaciona, você acredita naquela pessoa, você ouve aquela pessoa, você cria expectativas naquela pessoa e você busca um relacionamento com ela. A mesma coisa é Deus. Nós temos 24 horas por dia. Todos nós, sem exceções. Ninguém tem 10 horas, ninguém tem 12 horas, outros têm 24, outros têm 8. Da hora que o sol se põe e a hora que o sol nasce novamente, todos nós temos o mesmo tempo. E você também tem 24 horas por dia. Essas 24 horas por dia, o que você tem feito da sua vida? Você tem cuidado de você mesmo, você tem cuidado da sua família, você tem vivido, você tem trabalhado, você tem estudado, você tem sonhado, você tem planejado muitas coisas. Eu sei que não é fácil as coisas do nosso dia a dia, quando menos a gente acorda, o dia já acaba, porque os dias estão sendo abreviados, nós sabemos disso. E eu creio que às vezes os nossos afazeres tiram o nosso tempo, até mesmo para cuidar de nós mesmos. Mas eu quero te dizer que, em primeiro lugar, nós temos que agradar ao Senhor. Tire o dízimo do seu dia. Muitos se falam em dízimos e ofertas, muitos se falam em finanças, muito fala-se em dinheiro, mas poucos falam, muitos esquecem do nosso dízimo da nossa vida, o dízimo da minha vida. O que eu tenho dado para o Senhor? Será que você tem dado pelo menos o 10% do seu tempo para Deus por dia? Porque nós acordamos, cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos afazeres, já planejamos o outro dia antes de deitar e temos cuidado de executar tudo isso. E temos zelo de executar tudo isso. Zelamos da nossa casa, zelamos da nossa aparência, zelamos de tudo, de todos. Você tem zelado ao Senhor? Você tem procurado agradar a Deus? Você tem tido fé e confiança nas promessas dele, do que ele tem para a sua vida?
Ou você já perdeu a esperança? Ou você já parou no tempo? A Bíblia fala que todos esses agradaram ao Senhor sem buscar recompensa e sem ter promessas. Mesmo sem promessas, mesmo sem expectativas, procure agradar o Senhor. Você agrada a si mesmo, você agrada aos outros. Você mesmo pode se decepcionar com você. Você pode se decepcionar com os outros. Mas com o Senhor não há decepção. Porque eu quero lhe dizer nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, nessa madrugada, seja que dia, que horas que você vai ouvir essa mensagem. O sim de Deus é o melhor para as nossas vidas. E o não de Deus é o melhor também. O sim e o não de Deus é o sim. Entenda o que eu quero lhe dizer. Que se você pediu algo a Deus e você recebeu do que você pediu, é porque você estava no coração de Deus, estava nos planos de Deus. Mas se você recebeu não de Deus, é porque foi o melhor para você, foi livramento do Senhor. E foi recompensa também. Porque a palavra de Deus fala também que aqui nós vamos semear e aqui também nós vamos colher. Então, o não de Deus e o sim de Deus é um sim para você. Para você que está me escutando, que teve fé, que pediu, que creu e não recebeu, foi um sim do Senhor. Porque até no não, a vontade dele é feita. Porque às vezes o não de Deus pode doer na nossa carne. Mas o não de Deus é também livramento. É decepção para nós que estamos esperando, mas é livramento para as nossas vidas. Portanto, tenha sempre fé, agradeça, seja grato, seja humilde no pedir, seja humilde e grande no agradecer. Agradeça por este dia. Agradeça pelo amanhã, que você nem sabe se vai chegar. Agradeça pelo ontem, pelas coisas que já passaram. E esqueça o passado. Lembre-se do que você é hoje, do que você tem hoje. E coloque nas mãos do Senhor o que há de vir. Porque só o Senhor sabe o que virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. E enquanto nós estamos vivendo o hoje, vamos procurar agradar a Deus. Vamos procurar ter fé nele, nos apegar a ele, a clamar só por ele, a nos prostrarmos só a ele, a adorar só a ele. Porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Procure agradar ao Senhor. Não se esqueça disso. Nós vivemos preocupados a agradar a nós mesmos, a agradar muita gente, a agradar ao próximo. E nos esquecemos que o nosso alvo é agradar a Deus. Porque aqui, as coisas que estamos vivendo aqui, elas são passageiras, elas vão passar muito rápido. Somos crianças, somos adolescentes, adultos, idosos, ou muitos nem chegam a isso. E quanto menos espera, a nossa vida acaba. Mas a eternidade, ela já diz, é eterna, ela nunca passará. Então pense com quem você vai passar a sua eternidade. Adore a quem você quer passar a sua eternidade. Agrade a quem você quer passar a sua eternidade. O seu próximo, não tenho eternidade para te dar, mas creia que o Senhor tem e Ele tem o melhor para você. Portanto, tenha fé nele, agrade a ele, adore a ele e ame muito mais a ele do que todas as coisas. E que você possa crer nessa palavra, que você possa receber essa palavra, possa tomar posse. Deus tem o melhor para você.